Fala, meus amigos, estou fazendo esse vídeo quase 2 horas da madrugada, então vou falar num tom tranquilo para não incomodar ninguém. Vamos falar do novo técnico do Fluminense. Estou fazendo esse vídeo aqui muito tarde, né, para deixar você bem informado assim que puder assistir o vídeo. Então dá essa moralzinha para mim, deixa aquele like esperto, se inscreva, compartilha, seja membro do nosso canal, tem um link aqui embaixo da Amazon, faço vídeo todos os dias, faço vídeo de madrugada, falando sempre do Fluminense, cada vez mais próximo dos acontecimentos sobre o tricolor das Laranjeiras. Então dá essa moral para mim, deixa o like, se inscreva, compartilha, clica no sininho para receber as notificações, conto com a ajuda de vocês, tá? Tem um link da Amazon, qualquer compra que você fizer na Amazon, compra pelo meu link. Vamos falar do provável novo técnico do Fluminense? Não, praticamente certo. Renato Gaúcho será técnico do Fluminense. O único técnico até então que o Fluminense tinha feito uma proposta oficial era o Gabriel Milito. O Fluminense ofereceu R$1.400.000 ao Gabriel Milito. Ele pediu 3 dias para conversar, para avaliar a proposta do Fluminense. 2 dias depois, ou 1 dia depois, ele deu a resposta que não aceitaria, justificando assuntos familiares, que em 2024 ele foi para o Atlético Mineiro, passou um longo período em Minas Gerais, longe da família, não sei por qual motivo ele não levou a família, e nesse momento, em 2025, isso iria se repetir, e por questões familiares o Gabriel Milito não quis vir. Aí o Fluminense foi para a etapa seguinte, foi procurar um outro técnico e fazer uma proposta. E esse técnico é o Renato Portaluppi, o Renato Gaúcho. E eu já adianto que eu gostei. Então vamos lá para a notícia. Conversas entre Fluminense e Renato Gaúcho estão avançadíssimas. A diretoria tricolor e o técnico se encontraram hoje não, né? Foi na quarta-feira, né? Quarta-feira à noite, entre 10 e 11 horas da noite. Há confiança e o clube trabalha com o limite de até sexta-feira. Hoje é quinta-feira, então até amanhã para fechar com o técnico, mas pode ser que já feche nessa quinta-feira. A chance de ser logo no horário da manhã, cedo, o anúncio do Renato Gaúcho como técnico do Fluminense. Na carreira, ele comandou o Fluminense 5 vezes, tá? Partindo para a 6ª vez no comando técnico do Fluminense. Trabalhou 4 vezes no Grêmio, 2 no Vasco, 1 no Flamengo, 1 vez no Atlético Paranaense, Bahia e Madureira. Eu acho que ele começou a carreira como técnico no Madureira, depois ele foi para o Fluminense. Aí tem um negócio de rebaixamento com o Fluminense, uma coisa bem chata, mas a gente esquece isso. Então o clube que ele mais trabalhou, justamente o Fluminense, e vai para a 6ª passagem com o tricolor. Títulos: 5 campeonatos gaúchos, 2 Copas do Brasil, uma comandando o Fluminense em 2007, em cima do Figueirense, gol do Roger. 2 Recopas Gaúcha, 1 Libertadores e 1 Recopa Sul-Americana. Esses são os títulos do Renato Gaúcho. Treinador e diretoria do Fluminense estiveram juntos em uma reunião esta noite de quarta-feira em um restaurante na Barra da Tijuca, como eu falei, entre 8 e 10 horas da noite. Como técnico do Fluminense, ele teve 202 jogos nessas 5 passagens, 86 vitórias, 52 empates e 64 derrotas. 329 gols marcados, 273 gols sofridos. E como eu falei, ganhou a Copa do Brasil de 2007 e foi vice da Libertadores de 2008. Tanto que eu estou usando essa camisa aqui, que o Fluminense usou na campanha de 2007 e da Libertadores de 2008. Tudo indica que o Renatão comandará o Fluminense no restante da temporada. Segundo o programa Linha de Passe da ESPN, o repórter Cícero Melo confirmou a proximidade do acerto entre o treinador e o Fluminense. Olha o que o Cícero Melo falou. Provavelmente, amanhã, essa quinta-feira, vamos bater o martelo sim, disse Renato Gaúcho ao repórter Cícero Melo. Repito, Renato disse para o Cícero Melo. Provavelmente, nesta quinta-feira, vamos bater o martelo sim, confirmando a proximidade do acerto. Outro que falou também dessa proximidade do acerto, de praticamente ser o novo técnico do Fluminense, foi o PVC.
PVC disse as seguintes palavras. Ele disse o seguinte: é iminente o anúncio de Renato Gaúcho como novo técnico do Fluminense, o herói do título carioca de 95 como jogador, técnico da primeira final da Libertadores do Fluminense em 2008, depois campeão da Copa do Brasil e da Libertadores pelo Grêmio, clube pelo qual já era estátua com um jogador e merece outra como técnico do heptacampeonato gaúcho e do retorno aos títulos nacionais e internacionais, lá pelo Grêmio. De outra final da Libertadores pelo Flamengo, Renato está voltando às Laranjeiras, segundo o PVC. As negociações abertas endossam o que aqui se disse no domingo. O PVC já tinha falado isso no domingo, que o Renato era o plano A. O Fluminense já cogitava o Renato, não pensava no retorno de Fernando Diniz e não descartava estrangeiro, como Gabriel Milito, cotado nos últimos dias. A história tem tudo para se confirmar até a noite dessa sexta-feira, para que o Fluminense já tenha novo técnico contra o Bragantino no Maracanã, domingo às 16 horas. É isso mesmo, ele sendo anunciado nessa quinta, mais tardar sexta-feira, domingo ele já pode comandar a equipe no Maracanã. Vai ser legal o encontro da torcida do Fluminense com o Renato no Maraca, hein? Contra o Bragantino. Como ele vai montar esse time contra o Bragantino? Mas ele acompanha o Fluminense, né? Ao que tudo indica, Renato Gaúcho será mesmo um novo treinador. Segundo o jornalista Diogo Dantas, do jornal O Globo, o técnico está perto de ser anunciado como comandante tricolor para o restante da temporada. Então, Diogo Dantas, PVC e outros jornalistas confirmando a iminência do acerto, ocupando a vaga do Mano Menezes. Ainda de acordo com o repórter, Renato pediu um salário de R$1,5 milhão. Gabriel Milito foi oferecido a ele R$1,4 milhão. Deram mais R$100 mil para o Renato, então R$1,5 milhão por mês de salário, e o Fluminense deve esticar a corda para fechar com o treinador, porque o próprio Diogo Dantas falou que o teto do Fluminense seria de R$1 milhão, então R$0,5 milhão a mais. Como alternativa, ele pode fechar o contrato já nessa quinta-feira. O Diogo Dantas já fala que vai ser nessa quinta-feira, hoje. Então fica atento ao noticiário do Fluminense. O Renato, cara, por que eu gosto do Renato? Porque o Renato tem um bom jogo ofensivo. Porque eu aprovo o nome do Renato Gaúcho. Pelo carisma, as coletivas do Renato são fantásticas, até a treta dele com os jornalistas são interessantes, né? Não é um pé no saco, mas as coletivas do Mano Menezes, a gente toda. Então, mas dentro do campo, nas quatro linhas, que importa pra gente, não é como ele lida com a imprensa, o jogo é mais ofensivo, não é um técnico retranqueiro, tem boa gestão de grupo, os jogadores jogam por ele. Tem até um fato que eu vou falar para vocês. Quando ele chegou em 95, eu vivi muito isso. Naquela época o Fluminense fez praticamente um catadão, né? Trouxe um lateral direito do Americano de Campos, que era o Ronald. Começou a juntar os garotos da base, alguns jogadores que vinha trazendo de clubes pequenos, e o Renato Gaúcho estava praticamente aposentado. Passagem pelo Atlético Mineiro não foi boa, pelo Botafogo. Aí o Joel Santana também chegou, encontrou, não tinha nem elenco formado. A Fluminense foi começando a formar aquele elenco campeão em cima do Flamengo, com gol de barriga. E quando o Renato chegou, foi anunciado, mas que Renato é esse que está vindo pro Fluminense? O cracaço ou que está em final de carreira? E quando ele chegou lá no Fluminense em 95, ele encontrou terra arrasada. Salários com 5 meses atrasados, mais de 3 meses de salário atrasado, jogador com dificuldade, tinha comida, cara, um cenário terrível. E o Renato tirou do próprio bolso para ajudar os jogadores do elenco. Aí o time, em agradecimento e pela pessoa maravilhosa que ele é, jogou pelo Renato e pelo Fluminense. Então ele ajudou muito o Fluminense naquela temporada de 95, o Fluminense foi campeão carioca e caiu na semifinal para o Santos, de Giovani, Tamanducaia, do Campeonato Brasileiro. Quase que o Fluminense chegou na final com o Botafogo do Túlio Maravilha. Por causa dessa união que o Renato faz, dessa amizade, é um cara muito generoso e ajudou muito até em pagar salário para jogador naquela época. Então ele
sabe tirar o potencial dos jogadores, tem uma boa gestão de grupo, os jogadores jogam por ele, os jogadores gostam dele, adoram o rachão dele valendo dinheiro, ele leva para casa dele para fazer churrasco, os jogadores são amigos dele, é uma delícia o ambiente, palavras até do próprio Felipe Luiz, técnico do Flamengo, que já trabalhou com ele, até no Flamengo, na passagem dele pelo Flamengo recentemente. Então, um cara que não é um estrategista, mas ele sabe montar um time. Renato chegaria para sua 6ª passagem como técnico do Fluminense, a última foi em 2014. Eita! Ele está de volta ao Fluminense 30 anos após o histórico gol, 30 anos após o histórico gol de barriga contra o Flamengo, que deu o título carioca de 1995. Eita! O Paulo Angione, na década de 90, disse as seguintes palavras. Paulo Angione, que trabalha no Fluminense, disse as seguintes palavras sobre o Renato Gaúcho na época. Ele disse o seguinte, abrindo aspas para o Paulo Angione: o Renato tem um coração maior do que ele é extremamente bom. Como eu falei naquela ocasião, quando ele chegou no Fluminense, encontrou aquele cenário lá em 95. É uma pessoa carinhosa, sempre preocupado com os outros. Dizem que ele é irresponsável, o que não é verdade. Fecha aspas para o Paulo Angione, que vai reencontrar o Renato agora no Fluminense, né? E o Paulo Angione, nessa década de 90, que estava falando do Renato, ele era até super diretor do Vasco, diretor de futebol, estava até tentando levar o Renato para lá. E seria interessante a dobradinha Renato e John Kennedy. Espero que eles se reencontrem depois, o empréstimo dele lá, ele peça para o John Kennedy voltar. Eu acho que o Renato tem essa capacidade de consertar o John Kennedy. Confirmando aqui, ó, fiz uma pesquisa, assim, em 95, Renato Gaúcho, então jogador do Fluminense, foi reconhecido por ajudar financeiramente o elenco durante um período de crise no clube. O Fluminense enfrentava sérias dificuldades financeiras na época, o que afetava não apenas os jogadores, mas também os funcionários do clube. Segundo relatos de ex-companheiros, como o volante Ailton, Renato não apenas liderava dentro de campo, mas também fora dele, contribuindo com dinheiro com funcionários e jogadores. Time que conquistou o Campeonato Carioca daquele ano, marcado pelo famoso gol de barriga, isso ajudou muito a unir todo o elenco. Então, o Fluminense fez uma reunião na noite de quarta-feira. Essa quinta-feira pode ser o anúncio oficial da chegada do Renato nas redes sociais do Fluminense. Ele já vai começar trabalhando no Tricolor e no domingo contra o Bragantino às 16 horas reestreia do Renatão, gol de barriga, agora com a barriga um pouquinho maior porque ele tá coroa, mas tá bem fisicamente. Se Deus quiser, fazendo um ótimo trabalho, vai ser o técnico do Fluminense no Mundial de Clubes no meio do ano e eu gostei. Diz aí nos comentários se você aprova ou desaprova, gostou ou não do retorno do Renato Gaúcho como técnico do Fluminense. Foi campeão na Copa do Brasil em 2007, vice da Libertadores, cara, super identificado com o Fluminense, campeão carioca, espetáculo. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe e deixe sua opinião. Fui!